Quem manda no mundo? Depende do episódio. Mas aqui no Brasil, em pleno carnaval, é o bloco de rua. Você já viu carnaval no Brasil, mas já parou para perguntar o que é o carnaval? É uma comemoração religiosa? É uma festa? É um feriado prolongado? Um produto turístico? Uma válvula de escape social? Ou uma guerra civil simbólica com glitter, cerveja quente e trio elétrico? Hoje, a gente vai mostrar o que o carnaval não é só fantasia e confete. É história, política, economia, raça, corpo, religião, cidade e estado. Tudo isso ao mesmo tempo. O antropólogo Marcel Mauss chama isso do fato social total, quando a sociedade inteira entra em cena. É o momento em que o Brasil tira a roupa, de forma simbólica, e às vezes nem tão simbólica. Mas antes de entrar na avenida, puxa a vinheta. Salve, salve, eu sou o Léo, estudante de Relações Internacionais. E eu sou a Duda, também de RI. E esse é mais um episódio do nosso quadro, Entre Linhas e Fronteiras. O episódio de hoje é especial, sairá exatamente para a data do carnaval e por isso não poderia ser diferente. Iremos falar do nosso grande e amado carnaval. Então, antes de começar o vídeo, vamos para a nossa regra do canal. Primeiro, sacou o poder. O like tem que aparecer. O carnaval é um ritual de transição temporária. Durante alguns dias, normas sociais suspensas, hierarquias são invertidas e o mundo vira de cabeça para baixo. Isso não é achismo nosso, é Bakhtin. Ele diz que o carnaval cria um mundo às avessas. O pobre vira rei, o corpo manda mais do que a razão e a autoridade vira piada. Mas atenção, isso é temporário. Depois da festa, a ordem volta. E muitas vezes, volta ainda mais forte. Bakhtin resume bonito. O riso não destrói a seriedade, ele relativiza. Ou seja, o poder é zoado, mas não derrubado. O carnaval não nasceu no Brasil. Ele vem das Saturnais romanas, das festas da loucura medieval e do entrudo português, sempre com 3 elementos: corpo, excesso e permissão temporária da bagunça. A teoria ajuda a entender. Victor Turner chama isso de liminariedade, que é o momento entre duas ordens sociais. Nada é fixo, tudo é instável. Durkheim fala da efervescência coletiva, quando a sociedade entra em curto-circuito emocional e se reconhece como grupo. Mary Douglas diria que o carnaval coloca corpos fora do lugar, e corpo fora do lugar é a ameaça à ordem. Traduzindo, gente livre demais dá dor de cabeça pro Estado. Quando chega no Brasil, o carnaval não é copiado, ele é reinventado, mistura introdo-europeu, ritmos africanos, cosmologias indígenas e vida urbana. Da Mata diz que o carnaval é quando o Brasil se olha no espelho e inverte a ordem para revelar quem realmente manda. Hermano Viana mostra que o samba só vira símbolo nacional porque Estado, rádio e mídia empacotam ele como um Brasil oficial. E Muniz Sodré lembra do óbvio, que muita gente esquece. Sem corpo negro não existe samba, logo não existe carnaval. Honestamente, em grande resumo, carnaval brasileiro é popular, negro, urbano e cuidadosamente administrado pelo Estado. Carnaval também é disputa territorial, não é só festa, é cidade brigando por narrativa, verba, turista e prestígio. Rio e São Paulo apostam no espetáculo organizado, sambódromo, transmissão nacional, tempo cronometrado, jurado, patrocínio pesado. É o carnaval como um produto televisivo, exportável. Salvador vai por outro caminho, trio elétrico, bloco afro, rua como palco e estética negra global. Ali o carnaval não acontece para ser visto, acontece para ser vivido. Recife e Olinda puxam frevo, maracatu, caboclinho, rua cheia e menos grade. É o carnaval como tradição popular que resiste à lógica do camarote. No fundo, todas disputam a mesma coisa. Quem define o que é o Brasil quando o mundo olha para cá? E curiosamente, o Brasil oficial quase sempre escolhe a versão mais vendável. Onde tem multidão, o Estado aparece, não para dançar, para organizar, vigiar e lucrar. Vamos por partes, porque isso aqui tem método histórico. Getúlio entende rápido. Samba dá identidade nacional, mas identidade demais, sem controle, vira problema. Então o Estado faz 3 coisas ao mesmo tempo. Legaliza escolas de samba, censura letras e enquadra desfiles. É quando o samba sai da perseguição policial, mas entra no regulamento oficial. Liberdade cultural versão CLT, registrada, fiscalizada e com horário.
Na ditadura, o carnaval não acaba, ele muda de função. O regime investe pesado em televisão, transmissão ao vivo e espetacularização. Enquanto isso, letra política some, crítica social vira alegoria vaga. Desfile cresce, tempo é cronometrado, julgamento vira técnico, o carnaval vira vitrine do país alegre, enquanto o país real apanha fora da avenida. Repressão no resto do ano, catarse controlada em fevereiro. Aqui, o carnaval vira negócio de verdade. Patrocínio privado, naming rights, camarote corporativo, ingresso caro e cidade cercada por grades. Prefeituras passam a tratar carnaval como ativo econômico. Atrai turismo, valoriza imóvel, expulsa morador. Bloco vira evento, rua vira produto, folião vira consumidor. Liberdade? Sim, desde que tenha pulseira. O Estado nunca saiu do carnaval, ele só mudou a roupa de censor para produtor e depois para gerente. Carnaval movimenta bilhões, gera emprego e renda. Isso é um fato. Mas olha como essa renda é distribuída. Lucro concentrado em patrocinador, emissora, camarote e hotel. Enquanto isso, quem faz a festa acontecer trabalha informal, temporário e sem direito. O carnaval gera riqueza coletiva e conta bancária individual para poucos. O carnaval libera corpos, mas não libera todos do mesmo jeito. Corpos negros, femininos e LGBT aparecem como símbolo da festa e somem quando chega a violência, a repressão e a estatística. É o protagonismo da avenida, controle fora dela. Visibilidade sem poder continua sendo exploração. O carnaval não é o oposto da religião, ele é parte de uma cosmologia brasileira. Quaresma, candomblé, umbanda, festa, corpo e rua convivem sempre. Aqui o sagrado dança e o profano reza. Separar corpos, fé e política no Brasil é projeto europeu, que nunca colou. Carnaval vira vitrine internacional do Brasil. Soft power, turismo, imagem positiva, mas também estereótipo, exotização e sexualização racial. Empodera e aprisiona ao mesmo tempo. Se a gente olha para o carnaval pela lente marxista, a primeira coisa que cai é a ilusão da festa neutra. Porque a cultura não cai do céu. Cultura é trabalho, tem costureira, ritmista, montador, ambulante, coreógrafo, eletricista, segurança, limpeza. É como todo trabalho no capitalismo. Ele é apropriado, quem produz não decide, quem decide lucra. O Estado entra como mediador, organiza, regula, patrocina e define o que pode ou não pode aparecer. O espetáculo vira ideologia, não no sentido da mentira pura, mas da narrativa controlada. O Brasil alegre, cordial, sensual, desde que não questione o poder. Bloco popular vira problema urbano, escola de samba vira produto cultural, camarote vira a experiência premium. Luta de classes em 4 atos: ensaio, desfile, transmissão ao vivo e lucro privado. Mesmo assim, o carnaval não é totalmente domesticado. A rua sempre vaza, a crítica aparece, o corpo fala. Por isso o carnaval é contraditório. Ele reproduz o sistema e ao mesmo tempo mostra que o outro uso da cidade é possível. No fim das contas, carnaval não é só festa. É um raio-x do Brasil em alta definição. Se você quer entender quem controla o corpo, quem manda na cidade, quem define o que é cultura, quem lucra com a alegria e quem trabalha para a festa acontecer, olha pro carnaval. Porque ali tudo aparece sem filtro: a desigualdade, a racialização, a exploração, a criatividade popular, a repressão. E também a possibilidade da resistência. O carnaval mostra que o Brasil não é passivo. Ele negocia, improvisa, subverte e sobrevive. Mas também mostra quem pode brincar e quem só pode trabalhar. Enquanto a cidade for pensada como mercadoria, a festa vai ser liberdade temporária. Enquanto isso, o povo segue fazendo o que sempre fez, transformando rua em palco, mesmo quando tentam vender ingressos. Carnaval não esconde o Brasil. Ele escancara. Informação revelada. Curtida carimbada. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal e se você quiser mais vídeos como esse, de datas comemorativas e etc., comenta aí embaixo que iremos trazer mais. Porque no fim, quem manda no mundo? Depende do episódio.